Fala galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje, 19 de agosto de 2020, para a videoaula de História do 7º ano do Ensino Fundamental 2, Escola Estadual Adelaide Bias Fortes. Então, essa semana o nosso PET é o número 3, e o nosso PET de número 3 ele vai falar basicamente da sociedade, das sociedades dos maias, incas e astecas. Então eu preparei uma paródia para poder começar com ela. E aí logo após eu vou começar a explicar a civilização maia, depois a asteca, depois a inca. Então, tudo tranquilinho aí, vamos lá. Primeiramente, né, vamos a musiquinha, depois eu volto nela. Se der tempo, né? Espanha vai tentar a América colonizar. Tinham que os astecas, incas e os maias vão querer saquear. Aos poucos todos vão matar. Foi cruel, destruíram cultura secular. Esses povos eram grandes, avançados para a época, eu sei. Vestígio foi o que restou. Que pena, Hernán Cortés vai conquistar o povo asteca, vai sangrar antes que os incas pudessem lutar. O tal Pizarro massacrar. Mais uma vez, não se importem demais, essa música tem um tom térreo muito alto para mim. Mas vamos então começar a nossa aula. Vamos começar com a sociedade maia. Deixa eu só abrir aqui os nossos slides, né? Da nossa sociedade maia, que é a primeira. Então vamos lá. Basicamente, galera, o que acontece? A gente vai falar dos povos pré-colombianos. Vamos à introdução primeiro. O que são povos pré-colombianos? Pré, porque vem antes. Colombianos vem de Colombo, que foi quem teria supostamente, né, conquistado essa América Espanhola primeiro. Supostamente porque a gente sabe que tem registro de outras expedições e também a gente acaba entendendo isso como algo, como se não tivesse ninguém aqui. A gente vai ver que tinham povos muito desenvolvidos aqui. Então, pré-colombiano é que veio antes de Cristóvão Colombo. Então, antes dele, antes da Espanha chegar aqui na América, já existiam povos. Existia a sociedade pré-colombiana. A gente vai falar desses povos. Quando Cristóvão Colombo chegou à América, havia mais de 50 milhões de pessoas vivendo no continente. Olha o tanto de gente. 50 milhões de pessoas. Podemos destacar aí os maias, incas e astecas. Professor, tem outra? Tem outras. Sociedades, várias outras. Só que as principais que a gente estuda, porque são as mais expressivas, as maiores, são os maias, os incas e os astecas. Primeiro a gente vai começar a falar dos maias. Os maias, eles viveram ali naquela região ali da Mesoamérica, ou seja, da América Central ali, pega um pedaço do México. Na verdade, hoje essa região onde os maias habitavam, ela corresponde a Guatemala, Honduras e Belize. É uma região ali da Mesoamérica, né? Mas também teve os principais centros, as principais cidades achadas na região da Guatemala, como eu já falei para vocês, mas também em parte do território que hoje fica o México, e também foram encontrados alguns vestígios ali dessa civilização em El Salvador, Belize e Honduras. Então a gente vai falar que é uma sociedade mesoamericana, que ela vivia ali na metade, no meio, na América Central. que ficava localizado na América Central, em sua maior parte, e a América do Norte, apenas na parte onde hoje é o México.
também tiveram seus principais centros localizados na Guatemala e no México, mas vestígios foram encontrados em El Salvador, Belize e Honduras. O que são os vestígios, gente? Vestígios são aqueles restos que as populações humanas deixam. Então, um vaso de cerâmica, alguma coisa que fica ali, isso tudo são vestígios. São pistas de que algum ser humano, algum grupo de seres humanos já viveu ali naquele lugar há alguns anos atrás. Então, vamos lá. Começando então, como eu já disse, eles viviam nessa região aí da Mesoamérica. Agora a gente vai falar de aspectos mais gerais deles, se o computador permitir aqui, né, e abrir o negócio. Basicamente, a gente vai falar de cultura, religião, economia e sociedade, que são os principais pontos que a gente sempre fala quando a gente trata dessas sociedades. Vamos aqui esperar o slide abrir. Então, quando a gente trata dessas sociedades, a gente fala sempre disso: cultura, economia, religião, sociedade. Então, vamos lá. Eles viviam, então, como eu já falei, próximo ali ao sul do Golfo do México, naquela região conhecida como Península do Yucatán, aquela curvinha que tem ali. E a sociedade deles, como que era? Vamos começar falando dela. A sociedade deles era estamental. Sempre que a gente vai falar desse negócio, tem aquela dificuldade. Mas, professor, o que significa estamental? Gente, tem um macete para a gente poder saber isso. Como? Estamental significa que do jeito que está, fica, que não muda. Eu devo ter comentado isso com vocês no início do ano, lá nas primeiras sociedades que a gente estudou lá, em sala de aula. Então, vocês já devem saber que basicamente são sociedades estamentais, ou seja, são sociedades hierarquizadas e estamentais. Por que hierarquizadas? Existe uma pirâmide e nessa pirâmide a gente tem estamentos sociais, ou seja, a gente tem várias classes sociais. Então, a gente tem a base, que é quem está obviamente mais embaixo na sociedade, quem está ali no meio, e o topo da pirâmide, que é a elite daquela sociedade. É a galera que tem mais poder, que tem mais riqueza. Então, é uma sociedade hierarquizada, ou seja, quem está em cima manda em quem está embaixo. Sempre desse modo. Assim como hoje existe uma hierarquia. O presidente manda no país. Não manda politicamente, que a gente diz, né? Ele governa o país. Existe uma hierarquia. Ou seja, quem pode tomar a decisão de declarar guerra? O Congresso e o presidente. Existe uma hierarquia. Não pode simplesmente uma pessoa do povo chegar: olha, eu quero declarar guerra para os Estados Unidos. Existe sempre uma hierarquia, uma ordem que a gente tem que obedecer de quem está acima. Então lá também era uma sociedade hierarquizada e era uma sociedade estamental, que significa que do jeito que está, fica. Ou seja, se você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Você nunca vai chegar a ser um nobre. Por quê? Porque você nasceu camponês. E se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Os seus filhos todos vão ser nobres. Por quê? Porque você nasceu nobre. E do jeito que está, fica. Por isso que é uma sociedade estamental. E ela, além disso, além de ser uma sociedade hierárquica, né, ter níveis ali que, entre aspas, mandam mais, ter níveis que têm mais poder do que outros níveis, é uma sociedade que ela é, como eu falei para vocês, não dá para mudar de classe social, de estamento. Estamento, gente, são aquelas partes. Então, a parte da pirâmide onde estão os camponeses é o estamento. A parte de cima, onde estão os nobres, é o estamento dos nobres. Então não tem como você mudar de estamento, não tem como você subir na pirâmide nem descer. Não tem como você virar nobre e nem virar camponês, se você já não tiver nascido assim. Além disso, ela é uma sociedade teocrática. O que significa? Cracia, a gente entende como poder. Então, uma sociedade democrática, o poder é do povo, demos é povo, o poder é do povo. Numa sociedade teocrática, a gente entenderia como uma sociedade que o poder vem de Deus. Ou seja, eles tinham uma crença religiosa que era misturada com a política. Basicamente, o governante máximo, o imperador, ele era considerado como um deus. Ele era uma figura divina, era considerado como um deus. E por isso ele era muito respeitado. Por isso eles eram teocráticos, ou seja, eles teriam um poder divino, porque o próprio imperador era considerado um deus, era uma figura divinizada. Basicamente, a gente tinha
três classes nessa pirâmide que a gente está falando. A parte de cima, a parte de quem mais tinha poder, eram quem? Eram os governadores locais. Já vou falar, já vamos explicar o porquê que quando a gente fala de sociedade maia, a gente sempre fala sobre uma sociedade que ela não é, vamos dizer assim, um império, ela é uma sociedade. Por quê? Existiam várias cidades-estados, o poder era descentralizado, a gente já estudou isso aí, com as monarquias absolutistas, o que é um poder centralizado, com o feudalismo, o que é um poder descentralizado, e lá também é um poder descentralizado, a gente já vai chegar lá. Na pirâmide, a gente tinha os governadores locais no topo da pirâmide, lá em cima. Os governadores locais, os sacerdotes, quem que eram os sacerdotes? Assim como hoje em dia os sacerdotes são padres, os pastores, lá os sacerdotes é basicamente quem comanda o culto, quem cuida de toda a parte religiosa deles. Então, eram os governadores, os sacerdotes e os líderes militares. Não era qualquer militar. Militar de patentezinha baixa não era topo de pirâmide, não. Ele era um militar de patente baixa. Os líderes desses militares eram patente alta. Eles ficavam no topo da pirâmide. Então, quem? Governantes, sacerdotes e os líderes dos militares. Logo abaixo desse topo, a gente tem a parte do meio da pirâmide. Lembrando que a pirâmide dos maias é dividida em três. Então a gente tem o meio da pirâmide. Quem está no meio da pirâmide do poder, da pirâmide hierárquica? No meio da pirâmide, a gente tem os comerciantes e os artesãos livres. A gente vai falar que os maias, eles fazem comércio. Eles são acostumados a fazer comércio. Então, para essas pessoas que faziam comércio, os artesãos, os comerciantes, eles eram ali o meio daquela sociedade. Eles não eram nem alta patente que está lá em cima, né, como os governadores, mas nem tão baixo como os camponeses, que são os que a gente vai falar agora. E a base da pirâmide, a parte de baixo, a parte mais baixa da pirâmide, são quem? São os camponeses e os escravos. Gente, uma coisa importante. Os escravos, naquela época, não eram escravos relacionados à cor da pele. Aqui a gente está falando de uma sociedade que considerava escravizava basicamente como era na Grécia e na Roma, que vocês viram provavelmente no sexto ano. Era escravo prisioneiro de guerra ou era escravo por dívidas. Então, são coisas diferentes. Não tinha a ver com a cor da pele. Se você fosse capturado em guerra, você poderia virar escravo, ou se você ficasse devendo demais, você também poderia virar escravo. Então, como que era dividida a sociedade? O topo da pirâmide eram os governadores locais, os sacerdotes e os militares altos, né, os líderes militares. No meio, a gente tinha os artesãos, os camponeses livres, e embaixo, os escravos e os comerciantes e os artesãos, né? Errado aí. E embaixo, os camponeses e os escravos. Os camponeses, obviamente, trabalhavam na terra mesmo, na agricultura. A gente vai falar disso agora. A civilização maia era organizada em cidades-estado. Então, o que significa isso? Vocês já devem ter visto lá no sexto ano, quando a gente fala de Grécia, de Atenas, de Esparta, o que é uma cidade-estado? O que é uma cidade-estado? É uma região que ela é provavelmente menor, né, e ela tem uma autonomia política. Ou seja, nessa região existe um rei, um imperador, e esse governante, esse rei ou esse imperador dessa região, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. Ah, eu quero fazer comércio com outra cidade, ele faz. Ah, eu quero atacar outra cidade, ele ataca. O líder dessa cidade-estado, por isso que ela chama cidade-estado, porque ele tem autonomia política, ou seja, ele decide o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. É bem assim mesmo. Então, assim como na Grécia, né, a gente tinha uma sociedade dos maias divididas em várias cidades-estados. E é por isso que a gente fala de civilização maia e não de império maia, como a gente vai falar nos outros. Por quê? O império passa uma sensação de um lugar grande unido, não é? Por exemplo, o Império do Brasil, quando o Brasil foi império, é um país grande. O Império Romano, que expandiu pela Europa, tomou lá grande parte, é muito grande, é um território muito grande e é unificado, ou seja, cada região deve obedecer ao imperador desse império. Na cidade-estado, não, são várias cidades independentes
E aí em cada cidade tem um imperador, um rei ou um governante, e ele manda na cidade dele. Ele não deve satisfação para ninguém. Vou fazer uma comparação. Não é o caso, já vou avisando, não é o caso. Mas imaginem que, por exemplo, Barbacena seria uma cidade-estado. Não é o caso, como eu já falei, é só para vocês entenderem melhor. Então imagina que a gente mora em Barbacena e que Barbacena virou uma cidade-estado. Aí a gente vai ter um governante e esse governante vai resolver o que ele quer fazer aqui. Barbacena, do jeito que é agora, ela deve obediência para o estado de Minas, né, e para a União, para o Brasil. Então, para o governador e para o presidente. Se ela fosse uma cidade-estado, não. O governador ou o presidente não podia intervir em nada. Se o prefeito falasse assim, se o governador... Imagina que tem um rei. O rei falasse assim, ó, eu vou atacar Belo Horizonte. Ele atacava. Ou seja, ele tem autonomia. Ele administra a economia, ele administra... É tudo administrado dentro da cidade por um rei. E ele decide o que ele vai fazer. Ele não deve obediência a nenhum imperador. Ele é o imperador dali. Ele é o rei daquela terra. Então, essa sociedade era organizada em cidades-estados independente de outras, não chegando a formar um território, uma unidade territorial. Ou seja, não tinha uma unidade, não era um território só, eram várias cidades. Mas essas várias cidades, elas tinham particularidades em comum, elas tinham partes, coisas da cultura que tinham em uma e também tinham em outra. Então, uma língua, aspectos culturais, hábitos, costumes que eram bem parecidos e que acabavam formando essa civilização. Por isso que a gente chama de civilização maia. Tinham hábitos, costumes e cultura parecidos, mas eram várias cidades-estados e uma independente da outra. A economia, como que era, né? A economia era baseada na agricultura e no comércio. E as cidades... Gente, tá muito difícil ler isso aqui, viu? Por isso que eu tô com dificuldade. Deixa eu dar uma baixada no brilho, porque eu tirei foto da tela diretamente para pegar esse slide, e aí aconteceu esse probleminha. Vamos lá. Então, a economia era baseada no comércio, né? Entre uma cidade e outra. Ou seja, a base da economia era, você tem uma cidade-estado, você pode fazer comércio com outra cidade-estado. E essa troca comercial era a base de toda a economia. Você plantava alguma coisa e aí você poderia vender, fazer essa troca comercial com outra cidade que está em volta. Também era baseado, como eu já falei para vocês, na produção agrícola, na agricultura. E nessa agricultura, a gente vai citar principalmente o cultivo do milho. Eles cultivavam muitas variedades de milho. Então a gente fala, existem muitas variedades? Sim, existem muitas variedades de milho. O milho de pipoca não é o mesmo milho verde que a gente compra para poder comer na espiga e tudo. Não é o mesmo milho. Então, existem variedades de milho. Existe milho que é roxo, existe milho que é amarelo, existe milho que é feito mais para pipoca, outros que é mais para cozinhar, como é o milho verde. Então, eles plantavam principalmente o milho, mas também outras coisas, como a batata, né, no caso, principalmente a batata doce também, o feijão e outras coisas. Mas o milho, assim, era o principal produto mesmo que eles plantavam. E também eles faziam domesticação de alguns animais. Que animais? Eles faziam domesticação de perus. Já viu o peru de Natal, que as pessoas comem e tudo? Para quê? Realmente para se alimentar. Eles faziam domesticação dos perus e de abelhas também. Da abelha a gente extrai o mel, como obviamente você já sabe. Então eles, além de fazer essa agricultura, eles faziam domesticação de animais, como perus e abelhas, e plantavam batata, principalmente batata doce, vários tipos de milho. Além disso, né, caçavam, obviamente, assim como várias outras tribos indígenas, caçavam e pescavam. Nossa, professor, é muito complexo, é muito difícil? Não, eles só faziam muita coisa. A base deles era o quê? Era a agricultura e o comércio. O que eles plantavam? Milho e batata, principalmente. Além disso, eles tinham, né, ali a criação de animais, de perus, das abelhas e tudo, e eles caçavam e pescavam também como forma de se alimentar, de subsistência e também para poder fazer o comércio deles. Eles também tinham o domínio do cobre, que é um metal muito interessante, muito valioso, inclusive nos dias de hoje, que hoje é usado para fazer os fios de cobre, que naquela época poderia ser usado para fazer utensílios, vasilhames e coisas do tipo, e até mesmo alguns tipos de moeda.
Então, como que eles faziam essas trocas comerciais entre uma cidade e outra? Não era no escambo. Lembrando, os maias não faziam trocas no escambo. Os maias faziam trocas baseadas nas moedas, sim. Eles plantavam, iam na outra cidade, eu vou vender para você. Mas como que eles faziam a moeda? Algumas poucas moedas eram feitas com metal, com cobre, que eles já dominavam. Mas a maioria das trocas eram feitas utilizando sementes de cacau. Olha que interessante, sementes de cacau como moeda de troca. Então você tirava lá, plantava cacau, tirava semente e você usava essa moeda, essa semente de cacau como moeda de troca para poder comprar e vender os seus produtos em outras cidades. Imagina se essa moda pega. Imagina hoje em dia, se semente de cacau ser usada como moeda. Eu aposto que todo mundo ia ter uma plantação de cacau em casa. Né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem a Casa da Moeda, tem um controle rígido do dinheiro para não ter falsificação, né, e tudo. Mas eles usavam na época, eram sociedades indígenas, mas já eram muito desenvolvidas, gente. Não são sociedades indígenas quaisquer, embora não existam, né, sociedades indígenas quaisquer. As sociedades indígenas devem ser respeitadas. Porém, a gente tinha uma sociedade indígena com um nível tecnológico muito maior do que as demais, do que a maioria das sociedades indígenas. Então a gente tinha sociedades que tinham trocas comerciais, eles faziam até mesmo com semente de cacau, eles faziam as moedas de troca deles. E eles faziam esse comércio, eles caçavam, pescavam, assim como os outros indígenas, mas também tinham essa troca comercial. A religião deles era politeísta. O que significa ser politeísta, galerinha? Poli, muitos. Tel, como eu já falei lá no teocrático, tel é Deus. Então sempre que você ouvir falar tel, T-E-O, você já pensou, tem a ver com Deus. Por quê? Teocentrismo, Deus no centro do universo. A gente já aprendeu, né? Deus no centro da vida humana. A gente está falando de teocrático, é o poder divino, ou seja, o próprio governante é considerado um Deus, um ser divino. A gente está falando aqui agora de politeísta, vem o tel também. Tel, teísta, Deus. Poli é o quê? Uma palavra monossílaba tem uma sílaba, né? Palavra polissílaba lá tem muitas sílabas, né? Então, basicamente, poli é muitas. Então, quando a gente fala de politeístas, significa que eles têm muitos deuses. A gente só junta as palavras. Sempre que vocês tiverem dificuldade, façam isso. Juntem as palavras que vocês vão conseguir. Então, politeísta era uma sociedade que cultuava vários deuses. A nossa sociedade atual, por exemplo, a brasileira, ela é cerca de, eu não sei se é 60%, se é 80%, eu sei que de grande maioria é cristã. E o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, ele acredita em um só Deus. Já eles não, esses povos maias, eles tinham uma religião politeísta, eles acreditavam em vários deuses, né? Entre esses vários deuses deles, esses deuses, eles criaram uma mitologia para esses deuses, ou seja, toda uma história que justificava a crença nesses deuses. E aí, desses deuses, eles acreditavam que existiam dois deles, que eram Tepeu e Cuculmã, que eram os dois deuses que se juntaram ali e criaram o universo. Ou seja, existia lá, na cabeça deles, existia Tepeu e Cuculmã. E o mundo não existia. Esses dois deuses foram os deuses que criaram o mundo para os maias. Tepeu e Cuculmã não precisa preocupar com tanto nome assim. Eles teriam criado os homens a partir do milho. E aí vem, olha a importância do milho nessa sociedade, gente. O milho era, como eu já falei para vocês, era explorado, plantado ali em várias espécies e tinha uma importância tão grande que eles falavam, olha, esses dois deuses, o Tepeu e o Cuculmã, eles criaram os homens a partir do milho. Eles criaram o mundo ali e criaram os homens a partir do milho. Olha a importância disso tudo, dessa crença deles. Então era importante o quê? Que eles cultivassem esse Deus, que eles cultivassem esse milho, né? Para quê? Para que eles pudessem cultuar esses deuses como cultivando aquelas espécies de milhos, porque esses deuses utilizavam do milho para poder, vamos dizer, para poder até criar a raça humana. Olha como que era, olha como é que era interessante a cultura deles, gente. Então vamos lá.
Os maias, eles tinham uma escrita, gente. Como que era a escrita dos maias? Os maias tinham uma escrita hieróglifa. O que é uma escrita hieróglifa? Vocês já devem ter estudado lá no 6º ano, Egito. Então vocês já viram quando vocês vê nas tumbas do Egito, naquelas dentro das pirâmides, que são tumbas, vocês conseguem ver lá aqueles escritos que parecem espécie de desenhos. Na verdade são espécies de símbolos que parecem meio que o desenho, tudo que é aquela escrita egípcia, aqueles hieróglifos. Esse povo também tinha um hieróglifo. Obviamente não era igual dos egípcios, né, gente? Mas também era o mesmo modo de escrita, por aqueles símbolos hieróglifos. Só que aí vem uma coisa interessante. Para eles, para os maias, a escrita era uma coisa sagrada. A escrita era um presente que os deuses deram para eles, para que eles pudessem, basicamente, se comunicar com esses deuses e interpretar o que esses deuses queriam. Por isso, não era toda a sociedade maia que tinha acesso a essa escrita. Quem tinha acesso a essa escrita eram quem? Era a base, era o topo, né, da pirâmide social. Então era quem? Os sacerdotes, os militares de alta patente, como a gente já falou, e claro, os imperadores. Esse povo que tinha ali, era alta patente, ali era o alto da pirâmide, só eles tinham acesso a essa escrita hieróglifa, porque era um presente dos deuses para poder se comunicar com eles, segundo a cultura desses povos. Tinham, né, grande domínio da arquitetura, matemática e astronomia. Então, olha que interessante. Os povos espanhóis chegaram aqui, a gente vai falar disso, os maias já não existiram mais. Mas os maias deixaram um legado para outros povos, como os astecas, e esses povos tinham tanta tecnologia que os próprios espanhóis se achavam superiores, falavam, eles não são civilizados, nós é que somos civilizados, não sei. Chegavam lá e falavam, como que pode, se eles não são civilizados, ter esse tanto de tecnologia? E tinham, gente, era muita tecnologia. Basicamente, né, eles dominavam a arquitetura, então eles construíram grandes pirâmides que serviam como templos. Importante falar, muitos alunos pensam, qual que é a relação que a gente tem das pirâmides do Egito para as pirâmides dos maias ou dos astecas? Nenhuma. Não tem nada cientificamente comprovado que mostre que tem uma relação entre pirâmide egípcia e pirâmide dos maias. Porém, elas têm função, a gente pode até ver que elas têm funções diferentes. A pirâmide egípcia era uma tumba onde se enterrava, onde se depositava o corpo do faraó. Já as pirâmides dos maias eram templos, que eles usavam, obviamente, para cultuar os deuses e para fazer sacrifícios em honra aos deuses. E aí que vem o que eu falei para vocês. Eles achavam que eles tinham que cultuar esses deuses e tinham que fazer sacrifícios para deixar esses deuses alegres e esses deuses não punirem eles. Então eles subiam na pirâmide, vocês veem que a maioria tem tipo uma escadinha assim, e eles faziam um sacrifício lá no alto da pirâmide, matavam pessoas, animais. Então, eles dominavam a arquitetura, eles faziam praças, grandes pirâmides, grandes templos e tudo. Eles dominavam essa arte da arquitetura das construções. Embora as casas das pessoas mais pobres, da classe mais baixa, eram feitas de barro, enquanto as propriedades que eram de pedra geralmente eram públicas. Ou seja, não era de ninguém, mas eram geridas, né, pelo imperador, eram geridas pelo rei daquela localidade. E, além de dominar a arquitetura, para poder construir alguma coisa, a gente dominar a arquitetura tem que dominar a matemática. Vocês já devem saber que engenharia e arquitetura hoje em dia é pura matemática. Então, eles dominavam conhecimentos de arquitetura e matemática já naquela época. E, além de tudo, eles dominavam a astronomia. Não confundir astronomia com astrologia. Astrologia, que é signo, essas coisas. Astronomia é a observação e estudo das estrelas, dos planetas, das constelações. A partir desse estudo que eles conseguiram fazer das estrelas, do céu, do sol, da lua, da astronomia, eles criaram um calendário cíclico. Esse calendário, ele tinha, olha que interessante, 365 dias em cada ciclo. Então é uma coisa que a gente... aliás, né, em cada calendário deles
tinha 365 anos e ele era cíclico. O que eles acreditavam? Que todo o processo funcionava assim. A sociedade cresce, atinge o seu auge, o seu ponto máximo e declina, cai. Na hora que a sociedade declina, começa um novo ciclo. Aí você cresce, atinge o auge e cai. Então eles acreditavam que era um ciclo. E eles criaram até um calendário aí de 365 dias, assim como o nosso calendário hoje em dia tem 365 dias. Olha, fizeram esse calendário com base na observação das estrelas, das constelações, assim, com muita tecnologia já para uma sociedade que os europeus achavam que não eram civilizados. Então, cada ano para eles já tinha 365 dias. Então eles criaram esse calendário. E aí vem aquela coisa muito interessante. Lembra de 2012, que foi aquela histeria toda, o povo, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Da onde que foi tirada essa ideia de que o mundo ia acabar em 2012? Essa ideia fraca aí de que o mundo ia acabar em 2012 foi tirada porque um dos calendários, o calendário maia encontrado, ele terminava ali em 2012. Então o que eles pensaram? Caramba, se os maias, o calendário deles termina em 2012, então quer dizer que o mundo vai acabar. Mais uma vez um erro de interpretação. Por quê? Eles não acreditavam, lembra que eu falei para vocês? Eles acreditavam em ciclos. Eles não acreditavam que quando acabava um ciclo, o mundo acabava. Não. Quando acabava um ciclo, começava um novo ciclo. Acabou o ciclo em 2012? Acabou. Decaiu a sociedade, aquele ciclo acabou. Agora começa um novo, vai crescer um novo ciclo, vai chegar no auge, vai cair. Só que o povo interpretou o seguinte, não, vai acabar o mundo porque em 2012 o calendário maia acaba em 2012. Olha que coisa interessante. Então, a gente teve filmes, a gente teve muitas músicas, cantores até mesmo sertanejos, trouxe até uma música aqui para mostrar para vocês, fizeram músicas falando, nossa, claro, se aproveitando da situação, né? E a galera querendo lucrar, né? Se aproveitando. Filme, a gente fala de músicas, tudo isso. Então, ó. Os maias já disseram há muito tempo que segundo o seu calendário o fim tá perto, cientistas não comprovam. Quem é que vai explicar? Em todo caso vou começar a me preparar. Então, basicamente, não repare, gente, porque eu não treinei a música, então eu tô errando muito nela. Mas é aquela velha ideia. O mundo vai acabar em 2012, porque o calendário maia acaba. Então, os maias já disseram há muito tempo que segundo o seu calendário o fim tá perto, os cientistas não comprovam. Quem é que vai explicar? Em todo caso vou começar a me preparar. Então, basicamente, é uma música sertaneja. Quem quiser saber, ela chama Previsões, é do Lucas Luco, que fala sobre isso. Então, foi um tema muito recorrente. Só que essa sociedade maia, como eu já falei para vocês, ela é uma sociedade, ela surgiu antigamente ali, bem antigamente, né? Surgiu antes de Cristo. E quando os espanhóis chegaram, o pessoal acha que eles viram. Eles não viram os maias, não tinham maias, gente. O que tinham quando os espanhóis chegaram? Tinham descendentes desses maias, mas a sociedade deles já tinha entrado em extinção, já tinha sido ruída. Então eram pessoas descendentes que cuidavam de pequenas plantações da agricultura e dependiam desse modo para viver. Eram descendentes dos maias, mas não era aquela sociedade maia organizada em cidade-estado, fortes, do jeito como a gente conhecia. Mas, professor, por que terminou? Então eu vou só no outro slide aqui para ver se não ficou faltando nada. Vamos lá? As cidades eram governadas por um estado teocrático, já falei para vocês. A zona urbana era habitada pelos nobres, né? Obviamente a parte central. As periferias, a parte em volta, era pelas pessoas mais pobres.
Basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Elaboraram um calendário, usaram a escrita, já falei para vocês, desenvolveram a matemática. Inclusive, destaque para a invenção das casas decimais. Eles inventaram as casas decimais. Então, 1,07, 1,10. Eles inventaram essas casas decimais e o valor zero também. Vocês já devem saber, né, que posteriormente a gente vai ter a sociedade, aliás, a gente já teve, né, antigamente aí, a sociedade romana, e vocês sabem que não existe zero em número romano, né? Por quê? Porque eles não tinham o conceito de zero, e os maias tinham esse conceito de zero, o conceito de nulo. Mal aí com... Às vezes a gente até... cabeça vai longe, é tanta sociedade que a gente até esquece, mas eles vieram depois, né? A gente está falando de... Eram, na verdade, períodos concomitantes. O que significa isso? Enquanto acontecia uma coisa na Europa, essas sociedades viviam aqui nas Américas. Não eram um conhecido do outro. Ainda, né? Até os espanhóis chegaram, lembrando que os espanhóis só chegaram e encontraram com astecas e incas, mas não com maias. Eu vou explicar. Então, eles não chegaram a formar um império unificado, né? E a gente teve domínio de outros povos. Então, o que aconteceu, professor? Basicamente, não existe uma explicação, mas existem várias teorias aí que os nossos historiadores contam. Inclusive, hoje é dia do historiador, não é? Dia 19 de agosto, dia do historiador. Os nossos historiadores aí, grandes especialistas, contam que com alguns fatores, principalmente a fome, visto que as terras eram cultivadas ali por cerca de 8, 10 anos e depois eles tinham que procurar outras terras, porque aquelas terras não eram tão férteis, e também existiam o quê? Grandes desastres naturais, né, que acabaram causando desgastes aí com essa população. E entre esses desastres naturais aí a gente pode falar de mudanças climáticas. Então essas várias mudanças climáticas atrapalham muito, porque quando o clima muda, isso tende, dependendo se é para mais quente ou mais frio, a atrapalhar um pouco ali a agricultura, porque as plantas elas têm uma certa temperatura ali, a planta típica de cada local, né, ela tem uma temperatura que ela sobrevive, e além disso, por causa dessas mudanças climáticas, ocorreu uma forte seca. E por causa dessa seca, além deles não terem muita água para poder sobreviver, eles não tinham como aguar essas plantações, não estava chovendo, né? Então, acabou que a agricultura também começou a ser prejudicada e essa sociedade começou a ser extinta. Com essa escassez de recursos, começou a faltar comida, porque não tinha água para poder molhar as plantas e tudo, as plantas morriam, tudo que era plantado, então acontecia esses problemas aí. O que levou as cidades-estados, né, também a declararem guerra. As cidades, além de todos esses problemas, começaram a entrar em guerra contra outras cidades, e aí todo esse processo fez que o Império Maia ruísse. Então, basicamente foi um grande império, que a gente ouve falar, veio até o negócio do 2012, veio de lá, e um grande império que ruiu, né, infelizmente, por conta aí de fatores climáticos e de guerras, antes dos espanhóis chegarem. Quando os espanhóis chegaram, eles encontraram, como eu já falei, descendentes dessas populações e algumas cidades até mesmo vazias. Agora a gente vai para a nossa... Vou gravar agora para vocês sobre os astecas.